Eu decidi gravar esse vídeo para tirar algumas dúvidas de irmãos que têm escrito para mim, seja através do YouTube, Facebook, até o WhatsApp, com dúvidas em relação ao jejum. E eu glorifico a Deus por essas dúvidas, por esses irmãos, porque isso mostra que estão interessados no assunto. E, inclusive, eu quero aqui aproveitar e parabenizar a todos que de diversas regiões do Brasil têm dito para mim que estão juntos comigo e com a nossa igreja neste propósito de jejuarmos pela nossa nação. E eu tenho aqui 10 perguntas para responder em relação ao jejum. E eu gostaria de primeiro ler essas perguntas para que vocês saibam quais são elas. Pode ser que você tenha uma destas dúvidas. Se você não as tiver, você não precisa ver esse vídeo até o fim. Mas se você tiver alguma dúvida nesse assunto, então quem sabe esse vídeo vai ajudar você. A primeira pergunta é: o jejum não é uma prática do Antigo Testamento que Jesus aboliu? Segunda pergunta: jejuar pegando o período de sono não é fácil demais? Terceira pergunta: posso tomar remédio enquanto jejuo? Quarta pergunta: posso tomar café ou algum outro líquido além de água durante o período de jejum? Quinta pergunta: como fica o relacionamento íntimo conjugal durante o jejum? Sexta: posso ver TV, mexer no celular, etc. Sétima: tomei conhecimento agora desse propósito, ainda posso participar? Oitava: crianças e adolescentes também podem jejuar? Nona: quem deve participar do jejum e quem não deve? E décima pergunta: pelo que devo orar enquanto jejuo? Então, começo agora a responder essas perguntas. Bom, primeira pergunta: o jejum não é uma prática do Antigo Testamento que Jesus aboliu? Queridos, eu já ouvi esse tipo de argumentação e a verdade é que ele não tem base bíblica. Algumas pessoas pensam que em Mateus, no capítulo 6, Jesus estaria abolindo o jejum. Na realidade, ele não está fazendo isso. Queria que você conferisse comigo, se você puder. Mateus, capítulo 6, versículo 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, com o fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Vejam que interessante. Jesus está nos dando uma regulamentação em relação ao jejum. Ele não está abolindo o jejum. O Senhor está dizendo, ele começa dizendo no versículo 16, quando vocês jejuarem. Ou seja, está implícito aqui que ele espera que nós jejuemos. Ele não está proibindo que nós jejuemos, ele está nos ensinando a maneira correta de nós jejuarmos. Ele está nos ensinando a não jejuarmos com hipocrisia, ou seja, pela motivação errada, que era a mesma motivação errada que Deus condenou através do profeta Isaías, no capítulo 58 do seu livro. O Senhor ali também não está proibindo o jejum, mas ele está mostrando que não adianta nada jejuar até o ponto de ficarmos com os ossos aparecendo, se for pela motivação errada. E, lamentavelmente, muitos jejuam pela motivação errada, ou seja, com o fim de aparecer, com o fim de parecer que são santos, que são melhores do que os outros, de serem aplaudidos pelos homens. Então, queridos, o Senhor aqui não nos está proibindo de jejuar, né? Prosseguindo ainda com essa análise aqui no Novo Testamento, eu queria dizer que nós temos pelo menos 12 relatos a respeito de jejum só no Novo Testamento. Juntando o Novo Testamento e o Antigo, nós temos mais de 30 relatos relativos ao jejum. E um terço deles está no Novo Testamento. Nós temos pelo menos 12. E eu não estou nem incluindo aqui passagens que se repetem nos evangelhos, como por exemplo a questão de o próprio Senhor Jesus ter iniciado o seu ministério jejuando 40 dias no deserto. Isso se repete em Mateus
e em Marcos e em Lucas, mas eu não mencionei isso, eu não estou incluindo isso na relação das referências de jejum no Novo Testamento. Então, sem contar as repetições, nós temos pelo menos 12 referências ao jejum no Novo Testamento. E eu vou colocar essas referências na descrição deste vídeo aqui no YouTube, para que você possa conferi-las calmamente. Tanto as referências do Antigo Testamento, quanto as referências do Novo Testamento. Bom, uma outra passagem no Evangelho de Mateus também, que eu gostaria de mencionar aqui e de ler aqui, encontra-se em Mateus capítulo 9, versículo 14. Eu acho muito importante essa passagem, porque também nos ensina, nos mostra que Jesus espera que nós pratiquemos o jejum. Mateus capítulo 9, versículo 14, que diz assim: Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Então preste atenção. Em primeiro lugar, nós descobrimos aqui no versículo de número 14 de Mateus capítulo 9, que João Batista e seus discípulos jejuavam. E justamente porque eles jejuavam, eles questionaram ao Senhor Jesus por que eles não viam os discípulos de Jesus jejuando. E o Senhor Jesus então nos dá uma orientação muito clara, a de que enquanto ele fisicamente estivesse entre nós, os discípulos não precisariam jejuar. Mas quando ele fisicamente fosse tomado de nós, e até que ele voltasse, nós deveríamos jejuar. Isso está bem claro aqui no versículo 15. Como podem os convidados para o casamento, que somos nós, estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. E o Senhor Jesus está aqui já nos mostrando que o jejum, ele é uma demonstração de que nós estamos tristes por algum motivo. E de fato, o jejum que nós estamos promovendo, que eu tenho promovido aqui no meu canal no YouTube, o apelo que eu tenho feito juntamente com outros irmãos, é justamente porque nós, servos de Cristo, discípulos de Cristo, temos nos encontrado tristes com a situação em que o nosso país se encontra, especialmente a situação no meio evangélico do nosso país. Então por isso estamos jejuando. Então vejam que o Senhor Jesus deixa bem claro que ele esperava que os seus discípulos jejuassem quando ele já não estivesse mais conosco, fisicamente falando. E de fato nós estamos aguardando a volta do noivo. Estamos perto desse dia, graças a Deus. Agora alguns podem argumentar que isso foi antes da crucificação de Cristo, que depois da crucificação, que depois que o Senhor Jesus subiu aos céus, ressuscitou e subiu aos céus, então nós não precisaríamos mais jejuar. Então entra uma questão: se não precisaríamos mais jejuar, por que os apóstolos continuaram jejuando? Por que os primeiros discípulos de Cristo continuaram praticando o jejum? Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos a prática do jejum. Então nós temos, por exemplo, a revelação de que a igreja gentílica não era uma igreja composta de irmãos judeus convertidos a Cristo. Era uma igreja de gentios. A igreja de Antioquia praticava o jejum. Veja comigo Atos capítulo 13. Eu quero também dizer para aqueles que estão assistindo o vídeo que a resposta para a primeira pergunta tem que ser longa, né? Não tem como ser diferente, porque eu preciso mostrar aqui diversas bases bíblicas para responder aos irmãos que insistem em afirmar que o jejum é uma prática apenas da velha aliança, que não se aplica na nova aliança. Então, se não se aplica, por que é que os primeiros cristãos jejuavam? Será que eles estariam enganados? Paulo, o apóstolo da graça, estaria enganado? Não somente ele permitia que os discípulos de Cristo, que eram convertidos através dele, jejuassem, como ele também, Paulo, praticava o jejum, e já vamos ver isso daqui a pouco. Então aqui em Atos capítulo 13, nós temos escrito o seguinte, vejam comigo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca,
e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então você veja que o jejum era uma prática nesta igreja. Então, a missão de Paulo e Barnabé, como nós acabamos de ver aqui, que na época ainda era chamado de Saulo, a missão de Paulo e Barnabé foi recebida e foi também preparada, né, e confirmada por meio da prática do jejum acompanhado de oração. Em Atos capítulo 14, versículo 23, nós vemos pastores que são consagrados durante um período de jejum. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, Paulo revela que jejuava com frequência. E além do mais, ao longo dos séculos, nós sabemos que os grandes homens de Deus que se tornaram conhecidos até os nossos dias, que marcaram a história cristã, foram homens dedicados à oração acompanhada de jejum. Nós temos o caso de Jerônimo de Savonarola, o caso de Martinho Lutero, nós temos muitos outros, né? Eu não vou me lembrar de todos aqui, irmãos, mas nós temos, por exemplo, John Wesley, nós temos, por exemplo, George Miller, nós temos também Jonathan Edwards, nós temos grandes homens de Deus, inclusive, por falar em Jonathan Edwards, a mensagem dele, né, que marcou a história, intitulada Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ela ocorreu após um período de 3 dias de jejum. Então, o jejum foi uma prática que acompanhou a vida dos grandes homens de Deus, né? E como é que nós podemos dizer hoje, né? Porque nós estamos nos últimos dias, irmãos. Eu penso que o jejum é negligenciado hoje porque isso é um sinal dos tempos, né? Os cristãos, ou seja, não se faz mais cristãos como antigamente. Os cristãos estão hoje carnais, como está revelado que seria no último período da igreja, o período da igreja de Laodiceia. Os cristãos estão misturados com o mundo e estão agora não mais andando segundo o Espírito, mas segundo a carne. Então, para cristãos que andam segundo a carne, o jejum é algo que a pessoa quer fugir de todas as maneiras, porque a sua carne tem falado mais alto. Mas, queridos, nós precisamos jejuar. Eu vou prosseguir aqui com as perguntas, e se alguma coisa nessa primeira pergunta não ficou esclarecida, faça para mim uma pergunta direta e, por gentileza, educada, né? Nós somos cristãos, somos servos de Deus, e eu quero lhe responder também educadamente e biblicamente, ok? Segunda pergunta: jejuar pegando o período de sono não é fácil demais? Bom, eu acredito que eu disse num dos meus vídeos, eu não tenho muita certeza, mas ou foi no vídeo ou foi na resposta, que, por exemplo, eu estou jejuando das 19 horas até as 7 horas da manhã do dia seguinte. Obviamente, isso engloba o meu período de sono, né? Só que eu não durmo das 19 horas até as 7 horas da manhã do dia seguinte. Eu geralmente vou dormir meia-noite ou até depois de meia-noite, e eu não tenho como acordar depois de 6 horas da manhã. Então, o meu propósito nesse período de jejum é acordar, na realidade, 5 horas da manhã, para que eu já esteja me dedicando à meditação na palavra, às orações de entrega do meu propósito de jejum, e eu não tenha pouco tempo para isso, né? Eu possa me dedicar a isso pelo menos aí por 1 hora. Então, o jejum está englobando, sim, o meu período de sono, mas há uma razão para isso. É porque o meu outro período, de 7 da manhã até 7 da noite, eu estou envolvido com muitos afazeres e eu não teria como ter o tempo necessário para que eu estivesse me dedicando à leitura da palavra, à oração, como eu consigo nesse momento, nesse horário de 7 da noite até 7 da manhã. E eu quero lembrar também que eu estou falando aqui de um jejum de 40 dias. Então, aqueles que nunca participaram de um jejum de 40 dias, jejuando 12 horas por dia, todos os dias durante esse período de jejum, eles pensam que é fácil, mas na verdade não é não, queridos. E uma outra coisa, a gente começa jejuando apenas 12 horas por dia, mas ao longo do jejum, desses 40 dias, nós vamos aumentando o nosso tempo de jejum. Então, por exemplo, nesse jejum de 7 da noite até 7 da manhã, eu estou abrindo mão da janta, mas
Depois, posteriormente, lá por volta do 10º dia, do 15º dia, eu pretendo abrir mão da janta e abrir mão também do café da manhã. Então, eu pretendo que o meu jejum comece 7 da noite e ele possa se estender até pelo menos 11 horas da manhã, meio-dia, né? E eu vou aumentando, eu vou prolongando o meu período de jejum. Então, prosseguindo aqui. Terceira pergunta. Posso tomar remédio durante o jejum? Eu costumo dizer que tomar remédio não quebra jejum. Então essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião contrária a isso, não sei. Mas aqueles que precisam tomar remédio a cada 6 horas, a cada 12 horas, se o horário do remédio cair durante o período de jejum, a meu ver, tomar um remédio não quebra jejum, tá? Quarta pergunta, eu posso tomar café ou outros líquidos que não seja água durante o período de jejum? E a minha resposta é que de preferência não, né, que você não faça isso. Eu recebi, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp de um irmão me perguntando se pelo menos café ele podia tomar porque ele fica com dor de cabeça. Se fica com dor de cabeça é porque já está dependente do café. Então aproveite o jejum para você se libertar disso. Durante as 12 horas de jejum, não beba café. Quando o jejum terminar, você volte a tomar café durante outro período. Vai ser muito positivo isso na sua vida. Então a minha resposta é não beba nada além de água durante as 12 horas de jejum. São apenas 12 horas, né, irmãos? Então vamos considerar isso. Quinta pergunta. Como fica o relacionamento íntimo conjugal? Bom, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso na primeira epístola dele aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, onde ele orienta que os casais não devem se privar por muito tempo do relacionamento íntimo conjugal, para que eles não se sintam tentados, né, em relação a isso. Então, a minha orientação é a seguinte: durante o período de jejum, as 12 horas de jejum, que não haja relacionamento conjugal íntimo, mas nas outras 12 horas que o casal se sinta livre para fazer isso. E é importante que o casal converse a respeito dessa questão do jejum, né? Se o marido ou a esposa discordarem por alguma razão, enfim, que vocês estejam entrando num acordo em relação a isso, tá? Que o jejum não esteja criando problemas no seu casamento. A sexta pergunta: eu posso ver TV, mexer no celular, WhatsApp, etc., durante o jejum? E a minha resposta é que de preferência não, que você se prive dessas coisas durante o seu período de jejum. Mas se você precisar se comunicar com alguém pelo WhatsApp, que pelo menos você não fique vendo bobagens, que você não fique enchendo a sua mente de mundanismo, de vídeos que são fúteis, que são às vezes até com palavrões, que você procure vigiar nesse ponto aí, né? E com relação a filmes, é um perigo, porque hoje a maioria dos filmes eles têm sempre uma cena de nudez, sempre um palavrão, sempre uma contaminação. Eu particularmente já não assisto mais filmes, a não ser que eu tenha certeza que não haverá esse tipo de conteúdo no filme que eu estou assistindo. Sétima pergunta: tomei conhecimento agora desse propósito, eu ainda posso participar? E a minha resposta é que sim, você é muito, muito, muito bem-vindo. Nós começamos o propósito no dia 1º de novembro, estamos levando ele até o dia 10 de dezembro. E se você entrar hoje ou amanhã nesse propósito, que você persevere nele. A minha orientação é que você não quebre o propósito, né? Jejue pelo menos 12 horas por dia até o dia 10 de dezembro. Então sim, você pode participar. Oitava pergunta: crianças e adolescentes podem também jejuar? Podem também jejuar. No entanto, eu faço aqui uma ressalva. Estão em fase de crescimento, então nas outras 12 horas procurem compensar isso comendo um pouco mais, especialmente aí de proteínas, né, de frutas, estejam se alimentando um pouco melhor nas outras 12 horas. A nona pergunta: quem deve participar do jejum e quem não deve? Quem não deve participar? Mulheres grávidas não devem participar, pessoas muito idosas não devem participar, não devem participar pessoas que não compreendam do que se trata o jejum, né? Ninguém deve participar do jejum apenas porque outras pessoas estão fazendo. Se você não compreende a importância do jejum, melhor é que você não faça. Não devem participar também pessoas que estão com uma anemia profunda. É perigoso, não faça o jejum. Se você tem anemia profunda, não faça o jejum. E quem deve participar?
todos aqueles que se sentirem compelidos a participar. Se o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração, se você também tem sentido uma tristeza por causa dos pecados da nossa nação, eu convido você a participar e o Espírito Santo de Deus está convocando você a participar. Se você também não aguenta mais a situação que nós vivemos no nosso país, e especialmente no meio evangélico, então jejue conosco. Até quando é que nós vamos ficar apenas criticando o meio evangélico? Vamos fazer alguma coisa, irmãos. Vamos orar e jejuar. Afinal de contas, temos ou não temos fé? Cremos ou não cremos em Deus? Se nós cremos realmente em Deus, vamos clamar a Ele, vamos buscar a Ele, com base em Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Então, todos os dias quando você jejuar, eu estou fazendo assim, eu começo o meu jejum lendo esse texto, Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Esta é a base bíblica que o Senhor nos deu para esse jejum. Nós temos que chorar pelos pecados da nossa nação, nós temos que principalmente chorar pelos pecados que estão nos altares das igrejas que se dizem cristãs, né? E nós precisamos fazer alguma coisa, e nada melhor do que nós clamarmos a Deus por sua graça e misericórdia. E finalmente, a 10ª e última pergunta, acho até que eu já acabei respondendo, é pelo que eu devo orar. Então vamos lá, nós devemos orar primeiro pelo arrependimento dos nossos próprios pecados, que você conserte sua vida de verdade. Em segundo lugar, pela restauração do Evangelho nas igrejas, a começar pelos que pregam o Evangelho, que o Evangelho seja pregado na sua pureza e simplicidade, sem invencionices e sem omissões também, que o arrependimento de pecados continue sendo pregado, na verdade volte a ser pregado, que a santificação volte a ser pregada, que se volte a falar sobre o risco das pessoas se perderem e irem para o inferno, que se volte a falar da bendita esperança dos novos céus e nova terra que o Senhor tem prometido para os que o amam, que se volte a falar sobre isso, né, nos púlpitos das igrejas. Em terceiro lugar, que oremos pela conversão do nosso país, que as pessoas, de um modo geral, se arrependam dos seus pecados e se convertam a Cristo. E, finalmente, pela misericórdia do Senhor, para que aquilo que diversos homens e mulheres de Deus têm recebido em sonhos e revelações, de que uma terrível catástrofe está para vir contra o nosso país, que o Senhor detenha isso, que isso não aconteça, que sejamos livres desse mal, como Nínive, também a grande cidade de Nínive, foi livre do que Deus já havia determinado, que Nínive seria destruída em 40 dias, mas o povo de Nínive creu e orou e jejuou e clamou ao Senhor com lágrimas, com pranto, com jejuns, e o Senhor então se comoveu e não destruiu aquela grande cidade. Então, se você não conhece essa história, eu convido você a ler o livro do profeta Jonas. São apenas 4 capítulos, né, e é maravilhoso, e essa parte principalmente está no capítulo 3 de Jonas. Leia e seja edificado. Ou seja, cabe a nós, se nós jejuarmos, se nós clamarmos a Deus, se nós orarmos, se fizermos a nossa parte, o Senhor nos responderá. Amém? Nós temos muitos motivos para jejuar. Que nós estejamos atendendo a esse clamor agora e estejamos orando pela motivação correta para a glória de Deus. Se você tiver alguma dúvida, que você escreva para mim, seja aqui mesmo no YouTube, seja através do meu e-mail que você está vendo aqui embaixo agora, ou através do meu WhatsApp, que eu estou liberando também para pessoas que educadamente quiserem ter contato comigo. Que Deus muito te abençoe, em nome de Jesus.